Hoje eu vim aqui falar de Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, né? E apesar de eu ter ficado algum tempo sem postar vídeo, eu pretendo voltar, tá? Com os devocionais, né? Esses devocionais e voltar, né? A pregar a palavra de Deus, pois é um chamado, né? É um chamado que Deus tem para mim. Então eu vou voltar a pregar o Evangelho, né? A palavra do Senhor. Então vamos aqui com Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Que diz assim o nome do texto: A mulher cananeia. E essa versão eu mudei de Bíblia, então eu acho que essa versão que eu estou lendo aqui é a ACF ou é a RA, eu não vou saber ao certo, mas só um detalhe, né? Que vale a pena contar, né? Para melhorar, né? O entendimento. Então vamos lá. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando a ele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia. E subindo, aqui já é o versículo 29. Essa última que eu falei é o versículo 29, né? Então vemos aí, né, o caso de uma mulher cananeia, né? Ou seja, uma mulher que não era israelita, né? Uma mulher que não era judeia, né? E eu vou ler aqui algumas anotações que eu anotei sobre esses versículos, né? Mateus 15, 21 a 28. A mulher cananeia, ou Ciro-fenícia, como em Marcos capítulo 7, verso 26, se aproximou de Jesus com fé, humildade e perseverança, clamando pela libertação de sua filha. Libertação dos demônios, né? Mesmo diante do silêncio inicial de Cristo, como na passagem em que Jesus dormia na barca em meio à tempestade com os discípulos, que está em Mateus capítulo 8, verso 23 a 27, né? Essa passagem que eu falei. E também diante de uma resposta difícil, ela não desistiu, mas continuou crendo que até uma migalha do... Deixa eu virar a página. Crendo que até uma migalha do poder de Jesus seria suficiente
para mudar a sua situação. O ensino principal é que a fé perseverante e humilde alcança a resposta de Deus, mesmo quando parece haver silêncio. Mesmo quando parece haver silêncio, devemos continuar clamando, pois uma palavra de Jesus é suficiente para transformar qualquer realidade. Aprendemos também que não devemos desistir diante das aparentes demoras de Deus, porque o silêncio do Senhor não significa ausência, mas muitas vezes prova amadurecimento e fortalecimento da fé. É isso, né? Temos esse caso da mulher cananeia, né? Que ela era uma mulher que não era judeia, né? Que não era de Israel, né? Era uma mulher gentia, né? Pra época, né? Porque era antes do sacrifício de Cristo. Então, ela não era considerada judeia, né? Como que eu posso dizer? Ela era uma gentia, né? Uma mulher gentil. Mas mesmo assim, com a fé dela, né? Com a perseverança dela, Jesus foi lá e curou, né? Atendeu o pedido dela, né? Então isso mostra, como fala aqui o texto, né? A fé perseverante sempre é respondida, né? A fé com persistência, né? Com perseverança sempre é respondida, né? E isso também me vem à mente uma passagem que Jesus fala em Mateus capítulo 7. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Como é? Aqui. Tá aqui, ó. A perseverança na oração. Mateus capítulo 7, verso 7. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, né? É nada mais Jesus falando que aquele que bate, a porta ali é aberta, né? Deixa eu ver. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate na porta, né? A porta lhe é aberta, né? E pra mim, eu acho que não existe outro versículo melhor, né? Para se encerrar, né, esse vídeo, porque é um versículo que me veio à mente, né? Agora. E o próprio texto diz, a perseverança na oração. Então, espero que você consiga compreender, né, o que foi pregado aqui neste vídeo, né? E o que Jesus, né, tá tentando dizer, né, através de sua palavra. Em nome de Jesus, que essa revelação, que essa palavra fique convosco e entre nos vossos corações. Até.